Olá pessoal, vou ensinar-vos como podem se livrar de vez daquelas bolsas por vezes que as pessoas têm por baixo dos olhos que parece que não sai com nada. Nem com tratamentos de estética, nem com cosméticos, cremes, contornos de olhos, parece que não sai com nada. E na grande maioria das vezes, isso para sair, nós temos que averiguar qual é a verdadeira causa que está por trás disto. O problema é que se nós pesquisarmos, por exemplo, na internet, suponhamos que vamos parar ao site da Wikipédia. As causas que vão aparecer lá, associadas a tiroide, falta de sono, alergias, infecções, e muitas destas pessoas acabam por ser tratadas com cortisona, com antihistamínicos, com antibióticos, eu vejo isto no consultório, acabam por não corrigir aquilo que está por detrás e acabam até por criar mais problemas, efeitos secundários que a pessoa não necessita de ter. O que me surpreendeu, por acaso, no site da Wikipédia é que falam também, por exemplo, se a pessoa consumir sódio a mais, pode criar mais esse problema, ou, por exemplo, se utilizar rodelas de pepino à volta dos olhos, ou se fizer aquelas máscaras que são packs de gelo, podem aliviar a aparência, por exemplo, das bolsas nos olhos, e isso tudo é verdade. Agora, isso é uma solução provisória. Enquanto a verdadeira causa não está a ser averiguada, o problema não está a ser tratado. Isto tudo são situações muito raras, muito pouco comuns. Agora, a situação mais comum que eu encontro no consultório são níveis altos de insulina. E os olhos normalmente são muito controlados principalmente por dois órgãos, pelo fígado e pelo rim. E por isso é que muitas vezes se diz que as pessoas quando têm, por exemplo, bolsas nos olhos, que podem ser problemas renais. Agora, tanto o rim como o fígado são sensíveis quando há oscilações de açúcar. O que é que eu quero dizer com isto? Se a pessoa fizer uma alimentação rica em hidratos de carbono que depois se convertem em açúcares, se abusa em açúcares e se faz, por exemplo, várias refeições ao longo do dia que por si só aumenta a insulina, o que vai acontecer com este consumo de alimentos é que ao longo do tempo isto vai criar picos de insulina e resistência à insulina. Este consumo de açúcares faz com que a pessoa retenha muito sódio e ao reter sódio acaba por criar também esta retenção de líquido. E depois não é só isso, vocês têm que pensar desta forma, o sódio é um pouco o oposto do potássio. As pessoas precisam de uma dose de potássio maior do que do sódio. O problema é que com a alimentação que nós fazemos hoje em dia, que as pessoas não consomem saladas suficientes ou alimentos com potássio, a pessoa acaba sempre por consumir mais sódio. Agora, essa falta de potássio pode criar esta dominância de sódio e criar retenção no nosso corpo. O que é que o açúcar tem a ver com isto? Quando nós consumimos açúcar, ele é armazenado no nosso corpo, ele não anda só na corrente circulatória. Ele, quando é armazenado no nosso corpo como fonte de combustível, como fonte de energia, imaginem, para armazenarmos este glicogênio, que é o açúcar armazenado no nosso corpo, é necessário gastar potássio. E por isso é que muitas pessoas, por exemplo, quando fazem uma correção alimentar e quando melhoram de saúde, aquela perda de peso inicial que a pessoa tem, grande parte das vezes é a retenção de líquidos que a pessoa está a libertar, porque como estamos a mobilizar açúcar no corpo, o potássio começa a aparecer disponível. Agora, se a pessoa abusa no açúcar, gastamos mais potássio para guardar este açúcar. Isso faz com que a pessoa acabe também por reter muito líquido no corpo. Mas em contrapartida também, por exemplo, se a pessoa consumir açúcares, para terem uma percepção, a pessoa vai estar com o sistema nervoso associado a stress mais ativo e há uma hormona no nosso corpo chamada renina, a nível renal, que tem tudo a ver com a retenção de líquido do nosso corpo, vai estar mais ativo. E este conjunto acaba por reter sódio. Agora, se nós pensarmos fora desta questão dos açúcares, o que é que, por exemplo, são comidas processadas? Comidas processadas é quando nós pegamos num alimento e o alteramos para uma coisa completamente diferente. E a grande parte dos alimentos processados, que são 90 a 95% de um supermercado, consistem em misturar algumas coisas como açúcares, amidos e uma coisa que chama-se monossódio glutamato ou amido modificado. O que é isto? Isto é uma coisa que se usa muitas vezes na comida para apurar a comida. Serve para quê? Para tornar as coisas mais apetitosas e para querermos comer mais. E este tipo de glutamato é um sódio, ou seja, é um sal, que se utiliza em muito pequena quantidade, mas que tem uma potência muito grande.
E por isso é que, por exemplo, quando as pessoas abusam em comidas, por exemplo, com glutamato, no dia seguinte, automaticamente, a pessoa vai ficar com estas bolsas nos olhos. Portanto, nós para corrigirmos estas bolsas nos olhos, temos que dirigir a verdadeira causa que está por trás, que é a insulina alta. E para isso, é necessário corrigir o stress, a alimentação, as alterações de sono e outros problemas de saúde que a pessoa possa ter e que necessitem de tratamento.